nesse vídeo, pessoal, eu vou falar para vocês como que funciona a fração ideal, tá? Normalmente, já desde a época que eu já dei muita aula para concurso público, já quando nem existia transmissão de vídeo. Depois foi por satélite, na época que a gente amarrava cachorro com linguiça, e aí entrou a internet, que permite a gente fazer vídeo com a maior facilidade. Em nenhum vídeo eu nunca gostei de passar 15 minutos, porque a pessoa começa a se cansar, tá? Esse vídeo aqui, eu não sei quantos minutos vai dar, mas não vai dar para interromper. Pode ser que ele passe 15 minutos, pode ser que ele seja menor, tá bom? Nós vamos falar da fração ideal no condomínio de uma forma que todo mundo entenda tudo que tem que entender, né? Existe uma certa dificuldade do pessoal entender. O que é a fração ideal? Você imagina um terreno que não tenha nenhuma construção. A fração ideal desse terreno é 100%, só existe uma área, tá? Aí a gente vai começar a construir um edifício que vai ser destinado a condomínio. E aí a gente vai fazer a segundo subsolo, primeiro subsolo. Aí você já vai ter a área desse condomínio formada pelo térreo, pelo primeiro subsolo e pelo segundo subsolo. Você vê que já começa a aumentar a área do terreno, tá? Ainda não estamos falando em fração ideal. Aí você começa a empilhar os andares, tá? Vamos supor que o prédio tenha 15 andares. Então, a área total desse condomínio é formada pelo térreo, pelo subsolo, primeiro subsolo, segundo subsolo e pela área total de todos os andares, tá? E aí vem a fração ideal. Toda unidade vai ter uma fração ideal da área exclusiva e vai ter uma fração ideal da área comum. A fração da área exclusiva é da unidade propriamente dita, e se por acaso a garagem tiver uma matrícula própria, ela vai agregar essa fração ideal, ou seja, a fração ideal desse apartamento, dessa unidade, é formada pela fração ideal da unidade propriamente dita, mais da garagem, tá? E aí, vamos começar a entender o conceito de fração ideal. Na garagem, toda a área não é formada pela garagem. Existe a passagem do carro, a passagem das pessoas. Isso é área comum. Em cada andar, nós vamos ter também os corredores de acesso. Isso é área comum. Escada, área comum. No térreo, a gente tem jardim, salão de festa, churrasqueira, área comum, tá? Então, toda unidade vai ter a fração ideal da área exclusiva, que pode ser só a unidade ou a unidade e a garagem, mais uma proporção da área comum. Vamos supor que tenha uma unidade, nesse condomínio, tenha unidades de um dormitório e unidades de 2 dormitórios. As unidades de 2 dormitórios, é claro, tem uma fração ideal diferente, maior, e deve ser agregada a ela uma fração ideal das áreas comuns proporcional a essa unidade, ou seja, ela vai ter uma fração ideal das áreas comuns maior, tá bom? Eu acho que aí a gente já começou a entender o que é uma fração ideal de uma unidade, tá? E aonde eu sei a fração ideal? Por lei, na convenção, tem que começar toda a convenção com a descrição de todas as unidades. Unidade 1 formada por 2 quartos, uma cozinha, um banheiro tal, possuindo uma fração ideal X. Se a garagem for da unidade, pode ser que esteja na própria matrícula ou matrícula à parte, mas faz parte daquela unidade. Aí você vai ver o seguinte: formada pela fração ideal exclusiva de tanto, mais a fração ideal da parte comum de tanto. Aí você soma, você vai ter a parte da fração ideal total da unidade, tá? Também você vai ver isso lá na matrícula do imóvel. É obrigado a ter na matrícula do imóvel. A mesma descrição que está na matrícula do imóvel normalmente está lá na convenção. A lei obriga que na convenção tenha e na matrícula é obrigado a ter. Então,
como é formada, como é calculada, mais ou menos, né? Aonde você pode ver isso e de que forma aparece. Tanto na convenção quanto na matrícula, normalmente elas estão da mesma forma e pode ser uma porcentagem do total. Tal apartamento é formado por 2 e uma fração ideal, não importa se é somado ou não, de 0,0%, ou ela é um número, tá? Se você somar as porcentagens de tudo, vai dar 100%. Se ela estiver em numeral, vai dar 1, tá? Porque é 0,0 e se você somar tudo, dá 1. Agora eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou dizer para vocês no Código Civil aonde está aparecendo fração ideal ou aonde é importante a gente saber como que ela funciona. Vamos lá? 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes são propriedades comum do condomínio. Propriedade exclusiva é o apartamento e pode ser a garagem. Comum é tudo que não for exclusivo. Casa de máquina, corredor, jardim, tá? E aí você vai ver no parágrafo primeiro o seguinte: as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com suas respectivas frações ideais no solo e nas partes comuns. Então, está dizendo que é o seguinte, que aí que as unidades são formadas por fração ideal da parte exclusiva e das áreas comuns. No parágrafo 3º, a cada unidade mobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal do solo e nas outras partes comuns. No solo no térreo, tem o jardim, é solo. Outras áreas comuns, área de salão de festa, corredor, tal. Aí a gente vai para o 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita por titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais. Aí não está falando condomínio. Naquela primeira Assembleia de Constituição vai ter que ser aprovada a convenção. E isso vai ser feito pelo cálculo do voto das frações ideais. Por quê? Quando se inicia essa Assembleia, ainda não existe condomínio, não existe fração ideal. Você não tem opção de escolher entre fração ideal ou condômino. Então aí, no caso, a primeira Assembleia vai ser definida pela fração ideal. Tá? 1334. Além das causas referidas no artigo 1332 e das que interessados houverem por se estipular, a convenção determinará. Aí está dizendo o seguinte: o que a convenção é obrigada a ter. E no inciso 1, você já vê a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições. As contribuições são as taxas condominiais. Elas vão ser quinzenais, elas vão ser mensais, vão ser bimestrais, mas aí está dizendo a cota proporcional. E aí depois eu vou mostrar para vocês que essa cota proporcional pode ser pela fração ideal ou não, tá bom? Vamos lá. 1336. São deveres dos condôminos. O inciso 1 diz o seguinte, olha, contribuir para que as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. Se um apartamento é maior que o outro, teoricamente ele teria que pagar taxa condominial proporcional a esse tamanho. Isso é meio lógico, por quê? De repente ele consome mais água, mais gás. Se tiver que fazer uma reforma, a unidade maior, por exemplo, lá no telhado, vai ter um gasto proporcional maior do que uma unidade menor, tá? E aí vem, olha, vou ler de novo, ó, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. É muito comum você ver na convenção que a diferença é pequenininha de uma unidade para outra, que embora o Código Civil determine que o pagamento da taxa ideal da taxa condominial tenha que ser proporcional à fração ideal, às vezes na convenção ele tira. Ele pode colocar, tem todo o poder de colocar, olha, vai ser igual. Às vezes na hora da construção você é obrigado para aproveitamento de terreno a fazer unidades um pouquinho diferentes uma da outra, que não justifica você pagar valor diferente, tá? E aí nós vamos para o seguinte, 1339, tá?
Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. São também inseparáveis das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias com suas partes acessórias. É um artigo que não significa nada, tá? Mas está lá, fração ideal. Não é inseparável, etc. 1350, né? Convocará o síndico anualmente em reunião da Assembleia. Essa é a Assembleia Ordinária. É interessante o seguinte, no parágrafo 1º diz o seguinte, olha, se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Espera um pouquinho, no meu condomínio, a gente paga por fração ideal diferente, a gente vota por fração ideal diferente. Aqui, na hora de convocar a Assembleia, eu já falei isso no vídeo anterior, não está falando fração ideal, tá? Quando vai fazer aquele abaixo-assinado para convocar uma Assembleia, não importa a fração ideal, são 25% dos condôminos. Se são 100 apartamentos, se 25 condôminos assinarem, não importa se está adimplente ou inadimplente, tá? Ele vai valer esse abaixo-assinado, tá bom? 1351. Olha só, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção. Pessoal, ele não está falando aqui de fração ideal. Eu só estou colocando alguns artigos que falam de 1/4, algum quórum especial que não tenha essa fração ideal. Por quê? Não, nós vamos votar a alteração da convenção. Tá, nós precisamos de 2/3 dos condôminos, mas qual a fração ideal? Não importa. É como está sendo feito lá na Constituição do Condomínio. Nesse ponto, não está falando de fração ideal. Para convocar a Assembleia, não está falando de fração ideal. 1352, vamos lá. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria. Eu não vou ler o resto. O que é uma papagaia? É difícil, é um cálculo chato. Mas aí significa, quando tem aquilo, olha, a primeira convocação vai ser às 20 horas, a segunda convocação vai ser às 20h30. Um dos motivos é o artigo 1352. Um outro detalhe, pessoal, todos esses artigos vão estar na descrição. Se você precisar, dá uma paradinha. Se eu falar alguma coisa, opa, isso aqui eu não entendi, para o vídeo, vai lá, volta um pouquinho o vídeo, quietinho o que ele falou, tal. Vai lá embaixo, lê o artigo inteiro. Na hora que você entendeu, eu coloco o artigo inteiro. Infelizmente, na descrição do YouTube, eu não consigo destacar como eu destaco aqui nas minhas anotações, tá? Você vai ter que ler. Mas não tem problema. Para o vídeo, lê o artigo, volta um pouquinho, lê de novo. Eu quero que vocês entendam completamente essa questão, tá bom? Então vamos lá. Eu estou dizendo aqui o seguinte, salvo quando exigido o quórum, então, eu estou no 1352. Aí vem o parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diverso da convenção. Os dois aspectos que o pessoal lembra de pronto da fração ideal é pagamento da taxa condominial e votação. E a gente já viu o seguinte, que para pagamento da taxa condominial, se a convenção não diz nada, o pagamento tem que ser proporcional à fração ideal, teoricamente o tamanho da unidade. Mas lá também fala a mesma coisa, se a convenção dispuser coisa contrária, não tem problema, tá? E aqui é a mesma coisa. Os votos serão proporcionais às frações ideais, porém, algumas convenções, se não falar nada, tem que acompanhar o Código Civil. Lá no caso do pagamento da taxa condominial, se não falar nada, tem que acompanhar a fração ideal. Nos votos, se não falar nada, tem que acompanhar. Agora, a convenção pode simplesmente ignorar, determinar que é tudo igual, tá bom? Assembleia, e aí o último artigo que eu queria falar para vocês está dando quase 15 minutos. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos, ponto final. Não fala também de fração ideal, tá bom? Então, pessoal, eu passei todos os artigos que falam da fração ideal para vocês entenderem como a coisa funciona. Todos os artigos estão na descrição. Qualquer dificuldade, para o vídeo, vai lá embaixo, lê, volta um pouquinho o vídeo. Até entender. Eu dou toda a possibilidade para vocês entenderem tudo sobre fração ideal.
Pessoal, 15 minutos de vídeo, deu certinho. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.